pouquinho hoje sobre a questão de uma avaliação, né? Um check-up, como você queira dar o nome, de alguns aspectos da nossa vida espiritual. E para isso vamos fazer uma analogia simples com relação aos itens mais preocupantes, né? Que geralmente a gente se atenta para a saúde do nosso corpo físico. E para isso também depois eu quero ler um texto da palavra em Apocalipse, capítulo 3, os versos 18 e 19, ok? Vamos primeiro fazer essa consideração, depois eu vou para o texto para a gente fazer uma aplicação um pouco mais prática, né? Nesse sentido. Bem, primeiro, quando se fala de avaliação de check-up do nosso corpo físico, né? A primeira coisa que nós pensamos quando a gente percebe que alguma coisa não vai bem na nossa vida, é que a gente está um pouco, às vezes nosso apetite, né, fica alterado. As pessoas costumam dizer assim, eu não tenho me alimentado bem, quando vai no médico, o médico pergunta, você tem se alimentado bem, tem dormido bem? Então essa característica de alimentação, né, a alimentação e também o sono, etc., ela evidencia uma situação de vida, digamos, mais ou menos saudável. O aspecto espiritual também não é diferente, né? Como tem estado o seu apetite espiritual, né? Desejo, por exemplo, a fome de se alimentar da palavra, desejo de sentar-se a pegar a palavra de Deus e estudar, manusear, procurar realmente conhecer a Deus, né? Como falamos, conhecimento de Deus, de Cristo Jesus, né? Você tem se aprofundado na palavra, tem estudado a palavra ou ainda espera que o seu alimento, né, o seu apetite espiritual seja sanado apenas quando você vai ao culto, uma vez por semana, ou até menos do que isso por mês, né, 1, 2 vezes por mês. Nesses dias muitos estão usando dessa desculpa, mas você tem a palavra na sua casa. Muitos até talvez não tenham a Bíblia impressa, mas tem condições, tem internet hoje, né? Todos têm internet, tem celular, tem Bíblias, aplicativos com Bíblias gratuitamente, com versões diversificadas, enfim. Desculpa não há para que nós não possamos ler a palavra. É evidente que há raríssimos casos de pessoas que não têm a leitura, não sabem ler, né? Ou escrever, que são analfabetos. Existem ainda, mesmo no meio da cidade, algumas pessoas nesse sentido, mas a grande maioria, a esmagadora, consegue ler, né, sabe estudar realmente um texto, sabe formar palavras e frases e consegue, inclusive na própria Bíblia, ler a palavra de Deus, se alimentar, porque a palavra de Deus é o alimento para nós. Então, como está o teu apetite espiritual? Você anda sem vontade de ler a palavra? Sem vontade, por exemplo, de buscar a presença de Deus? Como está a questão do estudo e da oração, né? Esses princípios que nós temos, práticas espirituais tão simples como orar, né? Estudar a palavra. Orar, falar com Deus, expor os nossos sentimentos, nossas necessidades, também nosso louvor, nossa gratidão, e assim também na sequência ou antes disso, lendo a palavra, para que a gente possa se alimentar nossa alma, nosso espírito. Essa é a primeira área do check-up espiritual, é saber como está o seu apetite pela palavra de Deus. Afinal, a palavra nos ensina, o próprio Jesus nos ensina, né, que ele é o pão da vida, né, que nos dá alimento. E a palavra fala dele. Os evangelhos, por exemplo, falam de Jesus. As profecias falam de Jesus, do Filho de Deus, ou seja, o Deus encarnado que veio nos dar vida. Segunda comparação é que quando as pessoas também estão com problema, e agora nessa pandemia, muito mais comum, você vai no supermercado, qualquer local, né, você tem um medidor ali de temperatura. Inclusive lá na igreja também tem. Se alguém chegar com a temperatura um pouco acima, né, dos 37 por ali, então geralmente essas pessoas febris, né, elas não deveriam participar exatamente para evitar qualquer tipo de contaminação, de estar doente, ok? Às vezes não é nem necessariamente com o vírus da pandemia, mas com outras enfermidades, e não seria bom, pelo menos nesse momento é recomendado orientação nos ambientes todos de circulação de muitas pessoas, que seja medida a temperatura. A temperatura revela exatamente como está o nosso organismo, ou seja, quando nós estamos com a temperatura elevada, febril, ou seja, acima de 37, chegando a 38 graus, e às vezes até próximo aos 39 graus, já uma situação bem mais séria, então significa que o nosso corpo está dando um sinal, alguma coisa está errada, né? A temperatura está muito alta. Comparando isso ao lado espiritual, como vai a temperatura do seu coração?
a sua paixão, por exemplo, pelas almas, né? A sua paixão pela palavra que nós já falamos, a sua paixão, por exemplo, pela vida cristã, pelos irmãos, pela comunhão dos santos. É interessante, amados, que quando a Bíblia fala e usa várias expressões em vários lugares do Novo Testamento, a expressão é ou similar, né, ou a mesma expressão, ou parecidas, no sentido de comunhão dos santos. Ou seja, é necessário lutarmos pela unidade, pela comunhão dos santos, e isso exige de nós uma temperatura um pouco mais alta, não podemos ser frios, né, na fé. Essa temperatura aqui, o contrário, né, do nosso corpo físico, que demonstraria um problema, no nosso caso é o inverso. Espiritualmente falando, é a frieza espiritual, ou a frieza dessa temperatura emocional, né, espiritual, que revela como estamos diante de Deus. Ou se estamos quentes, aí sim estamos bem diante de Deus, porque de alguma forma nós estamos desejosos da palavra, desejosos de estar na casa do Senhor, desejosos de estar com os irmãos. Não tem coisa mais gostosa, irmãos, do que estar com as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que estão precisando de nós, lendo a palavra, estudando a palavra, né? Quando sentamos, por exemplo, no domingo pela manhã, para estudarmos a Bíblia, né? Que coisa maravilhosa, ali nós estudamos a palavra, podemos, através dos professores, né? Através das ministrações também, do aulão, nós estamos ali no centro de treinamento, por exemplo, alimentando a nossa alma e também o nosso espírito pela palavra de Deus, trocando experiências. O que não dizer também, que delícia e maravilha, por exemplo, participarmos dos cultos de oração. Ontem à noite teve culto de oração na igreja e os irmãos estão ali orando uns pelos outros, né? Às vezes hoje sem poder impor as mãos, necessariamente sem poder estar muito próximo, né? Aquele abraço gostoso, agradável, que geralmente também transmite cura, transmite aceitação, mas podemos estar ali ministrando sim a palavra, compartilhando uns com os outros, orando, sabendo que alguém está orando por nós. Nós temos vários grupos de oração que a gente participa, de pastores, de outros membros da igreja, de outros grupos também, de outros colegas também, e a gente sempre vê que as pessoas estão pedindo oração, não falta motivo, né, de pedidos de oração. Então nós temos que estar com a nossa temperatura alta. Essa temperatura, nesse sentido, né, não do corpo físico, que é ruim, positivo, seja uma pessoa cheia da motivação, cheia da palavra, cheia de desejo, de alegria, está na casa do Senhor, de energia, né? Se transforma em energia. Falar em energia, quando um dos problemas mais sérios que a gente tem hoje na saúde, né, das pessoas, somente dependendo da idade, acima dos 30, 40 anos aproximadamente, muitas pessoas passam a ter um problema um pouco mais crônico, um pouco mais sério, né, digamos assim, de pressão alta, né? E fazendo uma analogia também, espiritualmente falando, a pressão muitas vezes que nós sofremos hoje, ela é emocional, né? E espiritual também. Então, se por exemplo para a pressão alta significa que o sangue, né, e o oxigênio consequentemente que circula nesse sangue, que movimenta em todo o nosso organismo, ele vai forçar o coração porque as artérias estão estreitadas, né? Isso dificulta o processo de trabalho do nosso coração, consequentemente de oxigenização de todos os nossos organismos, todos os nossos membros interiores, enfim, cérebro, etc. e tal. A pressão alta gera um perigo, né, de a pessoa ter um derrame, um aneurisma e outros males também tão sérios que podem levar inclusive à morte. Bem, mas do ponto de vista espiritual, como está a nossa pressão, né? Muitas vezes a gente anda sob pressão no dia a dia, mas nos esquecemos de que na verdade nós não somos deste mundo, né? E as pressões da vida, sufocos dessa vida, nos trazem na verdade mais perto de Deus. Nós somos como o ouro, diz a palavra, né? Somos forjados, né? E somos trabalhados como o ourives pega o ouro e purifica. Deus também trabalha conosco, tirando de nós o pecado, tirando de nós os defeitos, as falhas, nos aperfeiçoando num processo de santificação que muitas vezes exige essa pressão. Quando se fala de pressão, não tem um termo, acho que mais adequado, ou pelo menos de conhecimento geral, de como, por exemplo, na geologia, né, no estudo aí dos metais nobres, e como é fabricado, por exemplo, o diamante, né? São uma pressão tremenda que o diamante, geralmente, né, um antigo carvão, né, alguma coisa que se queimou, algum produto que se queimou, alguma árvore, algum pedaço que fica ali e sofre uma pressão tão grande durante tanto tempo,
que ele se transforma naquilo que você conhece, que nós conhecemos como das pedras mais preciosas do mundo. De alguma forma, você e eu, nós somos diamantes ou carvões, né, que estão sendo forjados para se tornar diamantes diante do Senhor. E essa pressão é necessária. Interessante que eu tenho observado que os crentes de hoje, os cristãos de hoje, são muito suscetíveis, com muita facilidade, se deixam levar pelas pressões do dia a dia e não conseguem mais ter aquela mesma fé inabalável que a Bíblia recomenda que nós tenhamos e que não mudou. A palavra do Evangelho não mudou, as recomendações bíblicas não mudaram. Jesus diz claramente, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então, a nossa necessidade é de confiar no Senhor, de descansarmos no Senhor, saber que Ele está provendo. Evidentemente, vamos trabalhar, vamos, né? Sei lá, quem está desempregado vai mandar o currículo, vai se preparar, vai estudar melhor, fazer investimentos, né? Quem está, por exemplo, com algum problema de saúde, vai no médico, procura o médico também, ora primeiro, mas depois vai no médico. Isso é natural, faz parte da vida, afinal nós temos uma vida dupla nesse sentido, dois organismos vivendo junto, né? Um espiritual, uma natureza espiritual e uma natureza física. Temos que cuidar de todas elas. Do corpo espiritual, muito mais no que diz respeito à eternidade, mas também do corpo físico, porque é templo do Espírito Santo. Mas as pessoas hoje não querem viver sob pressão. Então, a cada dia que passa, as pessoas de alguma forma tornam-se mais frágeis, mais carentes, né? Uma carência emocional que os pastores, os líderes e muitas vezes as pessoas não conseguem nem na palavra e nem na vida dia a dia, né, com Deus, suprir suas necessidades. Por quê? Porque não tem sabido conviver sob essas pressões. Nós somos pressionados todos os dias a fazermos nosso dilema entre fazer o certo e o errado, entre pecar ou não pecar, né? Entre agir desta ou daquela forma, segundo a palavra de Deus, mas muitos têm deixado isso para lá, têm abandonado totalmente, né, o padrão de vida que Deus deseja e têm cedido ao mundo. Só que isso traz para nós uma pressão que, na verdade, não será resolvida pela palavra, pelo contrário, será colocada sobre os nossos ombros o peso da responsabilidade da nossa própria condenação ou do nosso julgamento diante do nosso Deus quando chegarmos diante dele para prestarmos conta de tudo aquilo que temos. Haverá uma prestação de contas, quer você queira ou não, quer eu creia ou não, quer nós achemos ou não, haverá uma prestação de contas. E isso necessariamente nos faz, então, aproveitarmos cada momento dessa vida, cada momento de pressão, cada momento de crise, dificuldade, para crescermos, para aprendermos a lidar com essa pressão e lembrar que ser servo do Senhor é ser perseguido muitas vezes, é ser criticado, julgado, né? Às vezes ser condenado antecipadamente. Enfim, viver sob pressão não é nada fácil, mas é necessário nos dias atuais. Lembrando que na parábola da semeadura, por exemplo, quando se fala de alguma forma de pressão, eu sempre lembro do sufoco, né? Ou seja, a semente que cresce, mas que ela é sufocada pelos espinhos, então, ou seja, é pressionada, né? Corta o alimento, corta o oxigênio, cobre o sol e falta aquele ambiente arejado para a planta crescer e produzir. E é mais ou menos esse contexto que nós vivemos quando estamos sob pressão por servirmos a Cristo. Bem, antes disso, tanto Jesus quanto Paulo também nos adverte nas suas cartas e alguns outros também dos discípulos mencionam coisas semelhantes, dizendo que nós temos que aprender a honrar o Senhor, né, e a segui-lo em qualquer circunstância e assim crescermos na presença do Senhor. E, finalmente, a última comparação que a gente poderia usar aqui, né, analogia para uma saúde física, né, para fazer um check-up espiritual, é muito importante a gente avaliar os reflexos também, né? É muito comum aquela cena, né, antiga, muito comum que as pessoas iam no médico, o médico pegava um martelinho, batia no joelho para saber como é que estavam os reflexos. Às vezes a gente faz alguns testes, né? Testes de acuidade, testes de movimentação, testes de visão. Como estão os nossos reflexos, né? Isso aplicando no mundo a nível espiritual, os nossos reflexos espirituais, como está a nossa percepção, né, o nosso discernimento das coisas que estão acontecendo ao nosso redor espiritualmente. Irmãos, tem crescido cada dia mais o número de pessoas e crentes que não têm a mínima noção de guerra espiritual, não têm a mínima noção de consequências dos seus atos, né, e vão sendo levado pelo vento, levado pela correnteza desse mundo, levado pelas práticas normais e se esquecem que eles, na verdade, ou nós como cristãos, nós estamos nadando contra a maré, contra a correnteza.
Nós estamos, na verdade, na justa oposição aos princípios do mundo. Ontem eu ministrava para casais, tive 2 pelo menos casais que eu estou acompanhando, e eu falava sempre nisso, um casal começando um casamento e um casal numa crise conjugal. E conversando com esses casais, a gente sempre quer reforçar isso, de que o relacionamento, por exemplo, conjugal, depende dessa fidelidade, desse compromisso, né? E as pessoas abandonaram alguns princípios simples da palavra, princípios da palavra que não são mais atuais, né? Na cabeça da pessoa que não tem Jesus, que não tem temor. Mas o cristão não deveria ter mudado. Por exemplo, alguns princípios muito claros, né, para a vida, por exemplo, dos que planejam ter uma vida conjugal, constituir família. Primeiro, que família é a célula principal, onde um homem e uma mulher se casam, né, e tem filhos, para gerar filhos, para procriar, né, para prazer também, para a alegria do casal, para desfrutarem. A Bíblia está cheia de recomendações para isso. Então é muito simples. É casar, é ter vida. Não sexo solto do jeito que as pessoas querem. As pessoas hoje têm relacionamentos sexuais a nível de lascívia, de prostituição, de adultério, como se fosse normal. Isso tem adentrado muitas vezes a vida da igreja, e não sei de outros pastores, né? Mas eu tenho muitos colegas meus que estão pregando, continuam pregando contra, continuam ensinando a palavra, mas as pessoas não têm mais o reflexo, não têm mais o discernimento do que está acontecendo, não têm noção, às vezes, sabem que estão em pecado, são acusados, inclusive pelo próprio inimigo, que estão errados e que isso é uma fonte de condenação. Isso traz para eles o quê? Um vazio, uma sensação de pecado, de tristeza, muitas vezes de amargura consigo mesmo, porque não conseguem agir, mas também não pedem socorro. Eu dou glórias a Deus quando uma pessoa chega no consultório, conversando comigo, seja como psicanalista ou como pastor, e vem pedir ajuda para salvar um casamento, né? Então, que bênção a gente poder ajudar. Mas a gente, na verdade, tem que abandonar muitos conceitos modernos e falar assim, vamos voltar para a base, vamos voltar para a palavra, vamos ver os nossos reflexos principais, né? Muitas pessoas não têm mais percepção porque não estão mais estudando a Bíblia, não leem mais a Bíblia, não conhecem mais a palavra de Deus. Esses reflexos têm que estar atentos exatamente à guerra espiritual que está rolando, né? Está acontecendo uma guerra espiritual. Não adianta a gente iludir, achar que é só problema psicológico também. Há uma guerra espiritual. Por exemplo, há entidades, não é isso? Há entidades do mal que estão trabalhando contra a família, que estão trabalhando pela prostituição, né, pela lascívia no meio dos nossos jovens, para que lares sejam formados disfuncionais, sejam lares formados sem a palavra, sem santidade. E isso nós temos que combater. E eu vou morrer combatendo isso, vou morrer brigando contra isso, ainda que seja antimoderno, ainda que seja ultrapassado. Não estou preocupado com o que os homens vão pensar. Estou preocupado com o que a palavra me diz que eu devo fazer. E ao falar com esses casais, aconselhar, dando curso de noivos, curso para casados, a gente sempre tem ensinado isso, levado as pessoas, olha, as nossas percepções, nossos reflexos em relação às artimanhas do inimigo, as pessoas estão fazendo as coisas achando que não tem nenhuma consequência, mas tem consequência. Né? A traição tem consequência, né? O sexo antes do casamento tem consequência, o namoro indecoroso tem consequências, tudo tem consequências, e todas as consequências, elas podem ser muitas vezes pontuais, momentâneas, mas a grande maioria delas tem consequências para o resto da vida. Né? E imagine, por exemplo, muito falado hoje, né, quando uma criança, por exemplo, às vezes ela é violentada, né, ou abusada sexualmente, ela vai levar esse trauma muitas vezes por anos e anos da vida, leva para o casamento, leva para a sua vida conjugal, leva para os seus filhos, e vai passando reações e ações, né, e psicopatologias que vão se desenvolvendo a partir daí, se não for tratado. Então as pessoas têm esquecido de se fazer um reflexo correto, olha, refletir, né, de que eu estou atento, há uma batalha espiritual, nós temos que vencê-la. Bem, eu disse que ia ler um texto, eu quero ler um texto aqui, né? 2, melhor dizendo, eu falei um, mas vou ler 2. 1 Coríntios 10, 12, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para você, meu querido, minha querida irmã, meu jovem, quem me ouve, não sei aonde estiver, todos
somos passivos de queda, de afastamento e de fazer as piores atrocidades. Como eu digo sempre, o ser humano, ele tem todo o potencial para ser uma pessoa, para ser um assassino, para ser tudo. Ah, eu sou muito bonzinho. Bonzinho agora, nesse momento. Mas diante de uma situação de estresse, diante de uma situação de perseguição, diante de uma situação de tentação, de provação, todos os seres humanos são capazes de fazer qualquer coisa. Vimos as pessoas na televisão, como a pessoa matou, como a pessoa atropelou, como a pessoa teve coragem de atirar. Depende. O que a histórico até chegar ali não foi de uma hora para outra. A pessoa não amanhece num dia, né? Acorda um dia e você vou matar todo mundo. Não, não acontece isso. Todos os digamos, os psicopatas, as pessoas mais sérias do mundo, eles evoluíram. Evidentemente, vamos separar psicopatia, né? Ou psicopata realmente que, segundo os estudiosos, a pessoa nasce com essa limitação de entendimento racional, né? Então, ou seja, é algo inato à pessoa, mas alguns outros comportamentos, né? Sociopatas são desenvolvidos muito parecido e podem nos levar a situações, por exemplo, uma pessoa pode chegar a tirar sua própria vida, como tem acontecido. Semana passada eu recebi num grupo de pastores e a informação de que eu não conhecia o pastor, não me lembro dele, mas alguém que é bem conhecido do grupo lá tinha pulado de um 9º andar de um apartamento e tinha se matado. Eu fiquei pensando, por que ninguém viu isso antes? Quais foram os sinais que essa pessoa deu, né? Sei lá, talvez depressão, tristeza profunda, frustrações da vida que não foram tratados e que dentro do contexto da igreja, como pastor, muitas vezes não encontrou pessoas amigas, não encontrou amigos próximos que pudessem socorrer. É evidente que alguns, talvez conhecendo o histórico, já estava em tratamento psiquiátrico, já estava sendo acompanhado. Isso não explica nada, talvez explique, mas não justifique, né? Nós não podemos passar por esse tipo de constrangimento, chegarmos diante do Senhor de mãos vazias, ou de estarmos numa situação dessa de decepção e dando, inclusive sugerindo, né, que as coisas podem ser assim normalmente, irmão, suicídio, essas depressões profundas, esses estados patológicos que a igreja tem vivenciado no seu contexto. Evidentemente que tem a questão da alma, eu entendo tudo isso, eu escrevi livros sobre isso, mas a gente não pode aceitar, não pode se conformar com isso. Estamos lutando contra esse mal. O mal exatamente por quê? Porque nós não temos feito um bom check-up na nossa vida espiritual. E essencialmente para o cristão, o mais importante é a vida espiritual, a sua crença verdadeira. Quando eu trabalho dentro da psicanálise, sempre trabalhamos com essa questão das crenças. Qual é a crença que a pessoa tem? Então eu trato ali o católico, o espírita, não tem problema. Mas quando chega no povo de Deus, né, aqueles povo que crê realmente, que se converteu, que é filho de Deus, espera aí, tem alguma coisa diferente, tem um diferencial nessa crença, e essa crença nós temos que valorizar, ou seja, a fé em Jesus Cristo, ela supre todas as nossas necessidades. Eu creio nisso, ela supre todas. Escute mais uma vez, e eu vou repetir, todas as nossas necessidades. Está na palavra, ele supre todos os nossos sentimentos, nossas necessidades, na medida que nós mortificamos nossa carne. Qual é o problema? Nós temos dado muito alimento à nossa carne, pouco alimento ao nosso espírito. E para encerrar assim agora, faltando 5 minutos, eu quero ler o texto de Apocalipse, versos 18 e 19. O Senhor Jesus falando à igreja, então, através aqui de João, né, ele diz assim, e do Espírito Santo, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a reflexão que eu quero trazer nessa manhã para nós. Como está o teu apetite espiritual? Como está a tua temperatura, né, de reação, suas ações, né, a sua reação a essas pressões que a vida tem nos dado e como você tem reagido a essa pressão? A pressão está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Se está te fazendo mal, tem alguma coisa errada, tem que lhe fazer bem. Eu estou sendo pressionado. Tiago vai falar sobre isso, né? Tem de motivos de grande alegria passar por várias provações, ou seja, de ter pressão. A pressão tem que lhe fazer bem. Mas eu estou passando por um problema. Glorifique a Deus, né? Se apodere realmente da palavra, do poder que há na palavra e no Evangelho, em Cristo Jesus, e vença.
supere. Você é capaz, não por você, mas por Cristo Jesus. Talvez você não seja capaz de fazer nada, mas em nós, a Bíblia diz que nós somos vencedores por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E Ele pode realmente resolver todos os nossos problemas. E finalmente, os seus reflexos, como é que você está verificando? Pare de ficar achando que a vida está tudo bem, não tem ninguém querendo cortar a tua cabeça, porque você não está lá no meio da África, nem da Ásia, não tem ninguém querendo te explodir porque você é crente, mas a pressão e as perseguições estão ao seu redor. E muitas vezes nós estamos deixando de crescer exatamente por não sermos perseguidos. A vida está muito boa, está muito legal, não vou na igreja, não preciso, estou tendo meu pagamento, está tendo pandemia, não vou nem na igreja, está tudo bem, eu estou aqui em casa, eu tenho minha pensão, eu tenho meu alimento, eu tenho tudo que eu preciso aqui, eu mando, eu peço lá, o pessoal delivery traz para minha comida aqui em casa, eu não vou mais para a igreja, não vou para lugar nenhum. E muitas pessoas amedrontadas. Muitas pessoas têm motivos, outras não têm motivo nenhum. É apenas mais uma justificativa para ficar em casa, mais uma justificativa para se acovardar e se acomodar. E alguns vão falar assim, pastor, mas eu sou tão cruel. Não sou cruel, não. Estou falando a verdade. No meio de pessoas que têm justificativa, que diante de Deus vão chegar e falar assim, Senhor, e Deus vai falar assim, não, meu filho, eu sei, você não podia ir não. Você tem realmente um problema sério de saúde, se você fosse, vai ter esse problema. Mas aí eu imagino Deus pensando assim, falando, poxa, mas eu posso curar, eu posso tratar, eu posso cuidar de todos, eu tenho cuidado de todos, eu tenho zelado de todos. Por que o meu povo tem tanto medo de tantas coisas? Quando a gente vai fazer comparação, eu já ministrei aqui no início da pandemia, no início de março, eu acredito, falei sobre o trabalho dos diáconos, por exemplo, na igreja primitiva, no meio de doenças, de doenças, por exemplo, como que não tinham cura, como a lepra, como outras que apareceram tantas. Eles socorriam os navegadores, eles entravam, inclusive, em cadeias, se ofereciam para ser presos sem nenhum motivo, simplesmente para poder pregar o Evangelho e compartilhar o Evangelho. E muitos morriam nessa tarefa. Por quê? Porque a fé deles não estava naquele momento, naquele instante, focados na sua carne, estavam focados na eternidade. Ainda que eles perdessem literalmente a vida nesse mundo, eles estariam ganhando a vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe.